O som da agulha perfurando o tecido era a única melodia constante na vida de Isadora. Um ritmo previsível, seguro. Um ponto após o outro, construindo uma costura firme, um remendo, uma bainha. Era um trabalho que exigia precisão, mas não paixão. E para Isa, isso era perfeito. Suas mãos, que um dia dançaram com farinha e açúcar, que conheciam a alquimia exata de transformar ovos e manteiga em por magia, agora se contentavam com a obediência fria do linho e do algodão. Da janela do pequeno ateliê de sua tia, no coração do Pelourinho, ela podia ver o prédio do outro lado da rua. Uma lojinha de 2 andares, com a pintura desbotada e uma placa de aluga-se pendurada torta, como um dente quebrado. Aquele era para ter sido o seu lugar. Doce sonho, ela o chamaria. Isa fechou os olhos por um instante, o cheiro fantasma de baunilha chocolate quente quase real em sua memória. Aquele sonho tinha virado cinzas, levado por promessas vazias e um coração partido. Agora, a segurança da loja de costura de sua tia Carmo era seu único refúgio. Foi então que a porta do ateliê se abriu com um estrondo, fazendo o sininho acima dela tilintar desesperadamente. Uma moça jovem, vestida com o uniforme impecável do restaurante chique da esquina, o Mirante da Bahia, estava parada na soleira, o peito subindo e descendo, os olhos arregalados de pânico. Dona Carmo. Pelo amor de Deus, a senhora precisa nos ajudar, a moça suplicou, a voz trêmula. Tia Carmo, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso gentil, levantou os óculos. O que foi, minha filha? Aconteceu alguma coisa com o Sr. Lorenzo? Pior, a moça, que Isa reconheceu como Clara, uma das garçonetes, quase chorou. A nossa confeiteira, ela sumiu. Simplesmente não apareceu. E hoje é o dia da visita do crítico. O maior crítico de gastronomia do país está lá, tia Carmo. A mesa dele já foi servida com o prato principal. Isa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela conhecia o pânico que antecedia a sobremesa de uma noite importante. Era um terror elétrico, uma pressão que podia esmagar ou transformar. Por um momento, seu coração de confeiteira, adormecido há tanto tempo, deu um salto doloroso. E o que eu posso fazer, querida? Tia Carmo perguntou, confusa. Eu só sei costurar. Os olhos de Clara se fixaram em Isadora. Mas a sua sobrinha, ela começou, hesitante. Eu já ouvi falar que ela faz doces maravilhosos. O ar ficou pesado. O sangue de Isa gelou. Não. A palavra gritou dentro de sua cabeça. Não, não, não. Voltar para uma cozinha? Para a pressão, para a expectativa, para a possibilidade de falhar? Nunca mais. Eu não posso, Isa disse, a voz mais baixa do que pretendia. Eu não cozinho mais. Isa, querida, começou sua tia, mas foi interrompida por uma nova presença na porta. Ele era alto, com ombros largos que pareciam grandes demais para a entrada da pequena loja. O cabelo escuro estava desalinhado, a camisa de linho branco amassada e os olhos castanhos queimavam com uma intensidade que era uma mistura de raiva e desespero puro. Lorenzo Rossi. O dono do Mirante da Bahia. Um homem conhecido por sua paixão pela culinária e seu temperamento explosivo. Sem tempo para formalidades, ele disse, a voz grave e ríspida, ignorando completamente Dona Carmo e indo direto até Clara. E então? Conseguiu ajuda? Clara encolheu-se. Senhor Lorenzo, eu? O olhar dele finalmente caiu sobre Isa. Ele a mediu de cima a baixo, vendo apenas a moça quieta com uma agulha na mão. O que uma costureira pode fazer? A não ser que ela possa costurar um bolo para mim? A arrogância dele acendeu uma faísca de irritação em Isa. Com certeza não, ela respondeu, mais firme do que antes. Mas talvez eu saiba fazer um que não precise de linha e agulha. Lorenzo ergueu uma sobrancelha, surpreso pela resposta. Por um segundo, a máscara de desespero rachou, revelando um vislumbre de curiosidade. Você sabe cozinhar? Ela é a melhor confeiteira que Salvador já viu, disse tia Carmo, com um orgulho feroz que fez Isa corar. Mas ela é teimosa.
Lorenzo olhou para o relógio. O suor brilhava em sua testa. Eu não tenho tempo para teimosia. O crítico termina o prato principal em 15 minutos. 15. Minha reputação, meu restaurante, tudo depende dessa sobremesa. Ele se virou para Isa e, pela primeira vez, a arrogância sumiu, substituída por uma súplica nua. Por favor. Qualquer coisa. Um pudim, um manjar, qualquer coisa que não seja um desastre. Eu pago o que você pedir. Isa olhou para o rosto dele, aquele desespero era familiar. Era o mesmo que ela sentiu no dia em que descobriu que seu noivo tinha fugido com todas as suas economias e seu livro de receitas. Aquele olhar de quem está na beira do abismo. E contra todo o seu bom senso, contra o medo que gritava em suas veias, uma parte dela, a confeiteira, a artista, não conseguiu ignorar o chamado. Eu faço, ela disse, e a decisão pareceu vir de um lugar fora dela. Mas a cozinha é minha. Ninguém entra, ninguém dá palpite. Especialmente você. Lorenzo encarou, chocado, mas assentiu sem hesitar. Feito. A cozinha do Mirante da Bahia era o oposto do ateliê silencioso. Era um caos de panelas sujas, pratos empilhados e o cheiro de pânico. A bancada da confeitaria estava abandonada, com tigelas de ingredientes pela metade. Isa respirou fundo, fechou os olhos e, por um instante, estava de volta ao seu elemento. Ela amarrou o cabelo, lavou as mãos e começou a se mover com uma graça e eficiência que fizeram Lorenzo, que observava da porta, prender a respiração. Ela avaliou os ingredientes disponíveis. Limões sicilianos, ovos, açúcar, creme de leite fresco, um pouco de farinha e manteiga. Simples. Perfeito. Torta de limão com merengue. Um clássico. Seguro, mas com potencial para ser espetacular. Suas mãos se moviam com memória própria. A massa feita com a ponta dos dedos, leve e amanteigada. O creme de limão, azedo e doce na medida certa, o cheiro cítrico preenchendo o ar e cortando a tensão. Enquanto o creme cozinhava, ela bateu as claras em neve, firmes e brilhantes, adicionando açúcar lentamente até formar um merengue que parecia uma nuvem. Cada movimento era preciso, econômico, belo. O caos da cozinha pareceu silenciar. Os outros cozinheiros pararam para observar, hipnotizados. Lorenzo não se moveu da porta, seu rosto uma máscara de espanto. Ele estava vendo uma artista em seu ateliê. Com a torta montada, ela usou um maçarico para dourar o merengue, criando picos caramelizados que contrastavam com a brancura suave. Estava pronta. Linda. Perfeita. Ela a colocou em um prato limpo e se virou para Clara. Sirva imediatamente, ela disse, a voz calma e no controle. Então, a adrenalina começou a baixar e o medo voltou com força total. O que ela tinha feito? Ela se expôs, se arriscou. Ela limpou as mãos no avental improvisado e se virou para sair, querendo apenas fugir de volta para a segurança de suas agulhas e linhas. Obrigado, Lorenzo disse, a voz rouca, quando ela passou por ele. Isa apenas assentiu, sem olhar para ele, e continuou andando. Ela já estava na porta dos fundos quando ouviu Clara voltar correndo para a cozinha, a voz exultante. Ele amou. Meu Deus, ele amou. Ele disse que foi a melhor torta de limão que já comeu na vida. Um alívio imenso e perigoso inundou Isa. Um calor que ela não sentia há anos. Ela sorriu, um sorriso pequeno e secreto, e colocou a mão na maçaneta para ir embora de vez. Espere. A voz de Lorenzo parou, firme e clara. Isa se virou lentamente. Ele estava parado a poucos metros dela, o olhar intenso, não mais desesperado, mas calculado. Aquele era o olhar de um homem de negócios que tinha acabado de encontrar uma mina de ouro. Eu não sei quem você é, ou porque uma mulher com esse talento está escondida costurando vestidos, ele disse, dando um passo à frente. Mas eu não vou deixar você escapar. Ele parou bem na frente dela, o cheiro de limão e esperança ainda pairando no ar entre eles. Eu preciso de você. Trabalhe para mim.
O silêncio que se instalou no mirante da baía após a partida do último cliente era mais barulhento do que o caos de horas antes. Lorenzo Rossi sentia cada segundo pesar em seus ombros. A noite tinha sido salva. Salva por uma costureira de olhos assustados e mãos de fada. A palavra ecoava em sua mente: trabalho para mim. Ele tinha dito aquilo. Tinha implorado praticamente. A humilhação queimava em seu peito, uma brasa quente sob a camisa de linho amassada. Ele subiu para seu escritório, um pequeno cômodo com vista para as luzes da Baía de Todos os Santos. A beleza da paisagem não lhe trazia mais paz. Sobre a mesa de madeira escura, uma pilha de envelopes o aguardava. Contas. Avisos de cobrança. Cartas de advogados. Cada uma delas era um prego em seu caixão, um lembrete de sua estupidez. Sua mão tremeu levemente ao pegar um dos envelopes. Não precisava abri-lo. Sabia o que dizia. E sabia quem era a culpada. Helena. A memória veio sem ser convidada, nítida e dolorosa. Helena rindo, o cabelo loiro balançando sob o sol de Salvador, prometendo-lhe o mundo enquanto, pelas suas costas, desviava o dinheiro que deveria ser o futuro deles. O dinheiro que deveria ter tornado o mirante inabalável. Ele tinha sido cego. Cego de amor, de confiança. Ela o chamava de meu talentoso chefe, meu visionário, enquanto apunhalava lentamente, metodicamente. O dia em que ele descobriu a fraude, o restaurante já sangrava. E ela simplesmente desapareceu, deixando para trás apenas o eco de suas mentiras e uma montanha de dívidas. Desde então, Lorenzo se entrincheirou atrás de um muro de orgulho e desconfiança. Ninguém mais o faria de tolo. Ele se reergueria sozinho. Provaria a ela e ao mundo que Lorenzo Rossi não precisava de ninguém. E então, o desastre daquela noite. E aquela garota, Isadora. A lembrança do sabor daquela torta de limão era irritantemente vívida. Não era apenas boa. Era honesta. Havia uma verdade naquele doce, uma alma que ele não encontrava na culinária há muito tempo. E isso o assustava mais do que as dívidas. Porque coisas boas e honestas tinham sido sua ruína. Na manhã seguinte, depois de uma noite sem dormir, ele se viu caminhando em direção ao ateliê de costura. Cada passo era uma batalha contra seu próprio orgulho. Ele era Lorenzo Rossi. Donos de restaurantes não iam suplicar ajuda em lojinhas de bairro. Mas a imagem dos rostos satisfeitos dos clientes, o elogio do crítico, o alívio momentâneo de ter sobrevivido mais uma noite, tudo isso o empurrava para frente. Ele a encontrou lá dentro, costurando sob a luz suave da manhã, tão calma quanto ele estava agitado. Ao lado dela, a senhora de cabelos brancos, sua tia, sorriu para ele com uma gentileza que o desarmou por um instante. Senhor Lorenzo. Que bom vê-lo, disse Dona Carmo. Lorenzo apenas assentiu, os olhos fixos em Isa. Precisamos conversar. Isa largou a costura e o encarou, a expressão neutra. Não havia o medo da noite anterior, mas também não havia entusiasmo. Havia uma reserva, uma cautela que ele conhecia bem. Era o olhar de alguém que também já havia sido ferido. Sobre sua proposta, ela disse, a voz baixa. É uma oferta de emprego, ele a corrigiu, tentando recuperar o controle, a autoridade. Um emprego de verdade. Confeiteira-chefe do Mirante da Baía. Ele esperava uma reação, um sorriso, talvez. Mas ela permaneceu em silêncio, estudando. Era como se ela pudesse ver através dele, através do orgulho e da pose de homem de negócios, e enxergasse o desespero por baixo. Porque ela finalmente perguntou. Porque você é boa, ele respondeu, a contragosto. Admitir aquilo em voz alta era como engolir vidro. E eu preciso de alguém bom. O restaurante está passando por uma reestruturação. Era a mentira que ele contava a todos. Dona Carmo, que observava a cena em silêncio, se aproximou. Minha Isa tem mãos de ouro, senhor. Mas ela também tem um coração que precisa de cuidado. Ela já sofreu muito.
Lourenço sentiu uma pontada de irritação. Não estava ali para cuidar do coração de ninguém. Estava ali para salvar seu negócio. Isso é um negócio, senhora. Sentimentos não pagam as contas. A frieza em sua própria voz o surpreendeu. Ele viu algo vacilar nos olhos de Isa. Eu aceito, ela disse de repente, e Lourenço piscou, pego de surpresa. Mas com uma condição. Que condição? Eu terei total liberdade criativa com as sobremesas, ela declarou, e pela primeira vez, ele viu a centelha da artista, da chefe, em seus olhos. A bancada de confeitaria é o meu espaço. Suas opiniões são bem-vindas, mas a decisão final é minha. O orgulho de Lourenço gritou em protesto. Ele era o dono. Ele era o chefe. Ninguém dava ordens em sua cozinha. Mas a imagem da pilha de contas em sua mesa surgiu em sua mente. Ele estava encurralado. Ele engoliu em seco o nó em sua garganta apertado. Tudo bem, ele disse, a palavra saindo como se fosse arrancada dele liberdade criativa. Você começa amanhã. Ele se virou e saiu da loja sem dizer mais nada, sentindo o olhar dela em suas costas. Sentia-se ao mesmo tempo aliviado e furioso. Tinha conseguido o que precisava, mas a que custo? O custo de admitir sua fraqueza, de entregar um pedaço de seu controle a uma completa estranha. No dia seguinte, Isadora chegou pontualmente. Silenciosa, profissional. Ela se moveu pela cozinha com uma calma que contrastava com a ansiedade habitual do ambiente. Lourenço observou de longe, desconfiado, procurando por uma falha, um erro, qualquer coisa que provasse que sua decisão tinha sido um equívoco. Mas não encontrou nada. No final da tarde, quando a cozinha estava mais calma, ele se viu sozinho por um momento. Sobre a bancada de inox, embrulhado cuidadosamente em um papel manteiga, estava um pedaço da torta de limão da primeira noite. Ele o tinha guardado. Precisava entender. Precisava provar de novo, sem o véu do pânico. Ele pegou um garfo. A massa desmanchou, o creme era aveludado, o azedo do limão equilibrava perfeitamente o doce do merengue. Era mais do que uma sobremesa. Era conforto. Esperança. Era o sabor de algo que ele pensou ter perdido para sempre. Ele fechou os olhos, saboreando não apenas o doce, mas a sensação, a promessa de que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem melhorar. Pela primeira vez em meses, um pingo de paz se instalou em seu peito. Um calor frágil, mas real. Foi quando ouviu um pequeno ruído. Ele abriu os olhos abruptamente. Isadora estava parada na entrada da cozinha, segurando uma bandeja de frutas frescas. Ela o observava. Tinha visto tudo. Tinha visto sua guarda baixa, sua expressão vulnerável, o momento em que ele não era o chefe arrogante, mas apenas um homem saboreando um pedaço de torta. Imediatamente, a máscara de frieza voltou ao seu lugar. Ele endireitou a postura, largou o garfo no prato com um barulho seco e limpou a boca com um guardanapo. O que está fazendo aí parada? Ele perguntou, a voz dura, profissional. Temos um restaurante para abrir. Ele viu a surpresa nos olhos dela, seguida por uma sombra de seria decepção? Mas ela não disse nada. Apenas assentiu e caminhou em direção à sua bancada, deixando-o sozinho com o coração batendo rápido demais e o gosto agridoce de orgulho e esperança na boca. As semanas que se seguiram transformaram o Mirante da Bahia. A transformação não foi barulhenta ou drástica, mas sim um desabrochar lento e doce, como uma das sobremesas de Isadora. A fofoca sobre a nova confeiteira se espalhou por Salvador como fogo em palha seca. As mesas, antes esparsas, agora precisavam ser reservadas com dias de antecedência. As pessoas vinham pela famosa moqueca de Lourenço, mas ficavam pela torta de chocolate com pimenta de Isa, pelo seu pudim de tapioca com coco queimado ou pelo seu surpreendente sorvete de cajá. Para Isa, a cozinha do Mirante se tornou seu santuário. A cada sobremesa que criava, um pedaço de sua confiança, há muito perdida, era restaurado. Ela redescobriu a alegria de ver o rosto de um cliente se iluminar com a primeira garfada.
O medo ainda estava lá, um sussurro baixo no fundo de sua mente, mas a paixão falava mais alto. E havia Lorenzo. A relação deles era um tango complexo de farpas e tréguas. Ele ainda era o chefe exigente, o homem de poucas palavras e olhar intenso. Mas algo havia mudado. Ele parava na bancada dela, não para criticar, mas para observar. Fazia perguntas sobre suas combinações de sabores, não com desconfiança, mas com a curiosidade genuína de um colega-chefe. E ela, por sua vez, começou a ver além da armadura dele, via o cansaço em seus olhos no final de uma noite movimentada, a paixão por quando ele falava sobre um ingrediente fresco que havia encontrado no mercado e a solidão que o envolvia quando ele pensava que ninguém estava olhando. Numa noite de sexta-feira, a cozinha estava um pandemónio. Um grupo grande havia chegado sem reserva e a equipe corria para dar conta. No meio do caos, o forno de confeitaria de Isa parou de funcionar. O pânico gelado a atingiu com força total. Ela tinha uma encomenda de petit gâteau aux que precisava sair em 10 minutos. Droga! Droga, droga! Ela murmurou, batendo na lateral do forno inútil. Lorenzo, percebendo a crise, atravessou a cozinha em 2 passadas largas. O que foi? O forno. Morreu, ela disse, a voz trêmula. Sem uma palavra, ele abriu a porta do seu próprio forno, o coração da cozinha, onde um assado caro estava sendo finalizado. Ele retirou a travessa, colocando-a em uma grelha para descansar, e se virou para ela. Rápido! Coloque os seus aqui. Isa ficou paralisada. O forno principal era sagrado. Nenhum chefe compartilhava seu forno no meio do serviço. Mas o seu assado? O assado pode esperar. O cliente não, ele disse, a voz firme. Anda, Isa. O jeito como ele disse seu nome, simples e direto, sem o formal Isadora, fez seu coração pular uma batida. Ela obedeceu, deslizando a bandeja com os pequenos bolos para dentro do forno quente. O gesto dele, pequeno mas imensamente significativo, quebrou uma barreira entre eles. Naquela noite, quando o último cliente foi embora, um silêncio confortável se instalou entre eles. Obrigada, ela disse suavemente, enquanto limpava sua bancada. Você salvou minha pele hoje. Ele deu de ombros, mas um pequeno sorriso tocou o canto de seus lábios. Nós somos uma equipe. E a equipe estava afundando. Ele hesitou por um momento. O mar está calmo hoje. Quer caminhar um pouco? A pergunta a pegou de surpresa. Era a primeira vez que ele a convidava para algo fora da cozinha. Eu adoraria. A brisa salgada da noite de Salvador era um bálsamo. Eles caminharam pela areia da praia do Porto da Barra, o som suave das ondas quebrando na orla. As luzes da cidade cintilavam à distância. Eu construí este lugar do zero, Lorenzo disse de repente, olhando para o seu restaurante, que brilhava no alto da encosta. Era meu sonho. Ter um lugar que representasse a alma da Bahia, mas com um toque meu. Ele falou sobre sua infância, aprendendo a cozinhar com sua nona italiana, misturando as tradições de sua família com os sabores vibrantes de sua terra natal. Mas ele não mencionou Helena. Era uma peça do quebra-cabeça que ele mantinha guardada, uma ferida ainda muito aberta para ser exposta. Isa, por sua vez, falou sobre sua paixão por doces, sobre como ela via a confeitaria como uma forma de criar pequenos momentos de felicidade. Ela falou de tudo, menos do motivo pelo qual tinha parado. Aquele era o seu próprio fantasma. Eles pararam perto da água, a lua cheia pintando um caminho prateado sobre o mar escuro. Havia uma eletricidade no ar, uma tensão que não tinha nada a ver com o trabalho. Lorenzo se virou para ela, seu rosto sério sob a luz do luar. Ele levantou a mão e, com uma delicadeza que ela não sabia que ele possuía, afastou uma mecha de cabelo que o vento havia soprado em seu rosto. Os dedos dele roçaram sua bochecha. A pele dela se arrepiou. O mundo pareceu encolher, existindo apenas naquele pequeno espaço entre eles. O som das ondas, o cheiro do mar, o calor do toque dele. Ele se inclinou lentamente, os olhos fixos nos dela, como se pedisse permissão.
Isa prendeu a respiração, o coração batendo descontroladamente em seu peito. E então, ele a beijou. Foi um beijo suave no início, hesitante, quase uma pergunta. Mas quando Isa respondeu, inclinando-se para ele, o beijo se aprofundou. Era um beijo cheio de saudade, de alívio, de uma esperança frágil e assustadora. Era o sabor do sal do mar e da doçura de um novo começo. Quando se afastaram, ambos estavam sem fôlego. Nenhuma palavra foi dita. Nenhuma era necessária. Eles voltaram para o restaurante de mãos dadas, um gesto simples que parecia selar uma promessa silenciosa. Enquanto se aproximavam da entrada iluminada do mirante, o coração de Isa estava leve, flutuando em uma nuvem de felicidade que ela não sentia há anos. O futuro, que antes parecia um beco sem saída, agora brilhava com possibilidades. Foi então que um carro de luxo preto, brilhante e caro, parou abruptamente em frente ao restaurante. A porta do motorista se abriu. Uma mulher desceu do carro. Era alta, loira, vestida com uma elegância cara que não pertencia àquela parte da cidade. Ela se moveu com a confiança de quem era dona do mundo. Ao lado de Isa, Lorenzo congelou. Sua mão, que segurava a dela com tanto calor, de repente ficou fria como gelo. Ele soltou a mão dela como se tivesse levado um choque. A mulher sorriu, um sorriso afiado como uma faca. Seus olhos passaram por Isa com um desdém rápido antes de se fixar em Lorenzo. Lorenzo, querida, ela disse, a voz como seda envenenada. Eu voltei. O mundo de Isa, que segundos antes era doce e promissor, desabou. Lorenzo estava pálido, a mandíbula travada. Ele parecia um homem que acabara de ver um fantasma. Helena, ele sussurrou, e o nome pairou no ar entre eles, pesado e cheio de uma história que Isa não conhecia, mas que, de repente, sentiu em cada fibra de seu ser. O nome Helena caiu na noite quente de Salvador como um pedaço de gelo. Lorenzo sentiu o ar ser arrancado de seus pulmões. O calor do beijo de Isa, a sensação reconfortante de sua mão na dele, tudo se evaporou, substituído por um frio cortante que ele conhecia muito bem. Era o frio da traição. O que você está fazendo aqui? Ele conseguiu dizer, a voz um rosnado baixo, mal contido. Helena sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Eram os mesmos olhos azuis que um dia o fizeram acreditarem para sempre. Agora, ele só via um abismo de cálculo e falsidade. Eu soube que as coisas não andam bem, querido, ela disse, a voz cheia de uma falsa preocupação que o enojava. Ela olhou de relance para Isa, um brilho de desprezo em seu olhar. E que você teve que contratar ajuda. A palavra ajuda foi dita como um insulto. Lorenzo sentiu o sangue subir ao seu rosto. Ele queria gritar, queria expô-la ali mesmo, na frente de todos. Mas o orgulho, seu velho e maldito inimigo, o deteve. Admitir a extensão do que ela tinha feito seria admitir sua própria humilhação. O restaurante vai muito bem, obrigado, ele respondeu, a voz dura como pedra. Ele deu um passo à frente, colocando-se instintivamente entre Helena e Isa, como se para proteger Isa da toxicidade que emanava de sua ex-noiva. Agora, se nos der licença, estávamos de saída. Não seja tão apressado, Lorenzo. Helena se aproximou, o perfume caro dela invadindo o espaço dele, um cheiro que antes o embriagava e agora lhe causava náuseas. Eu voltei para Salvador. Tenho novos negócios por aqui. Pensei em passar para ver como você estava. Talvez, até possamos conversar. Sobre o passado. Sobre o futuro. Ela olhou diretamente para Isa, que permanecia em silêncio, o rosto pálido. E quem é a sua amiga? A pergunta era uma provocação. Isa sentiu-se encolher sob aquele olhar avaliador. A magia da noite, o calor do beijo, tudo se transformou em cinzas. Ela era a ajuda. A amiga. Uma peça descartável em um jogo que ela não entendia. Isadora é a nossa confeiteira-chefe, Lorenzo disse, a formalidade em sua voz cortando Isa como uma faca. E ela é a razão pela qual este restaurante está de pé. A declaração era para ser uma defesa, mas o tom frio e distante de Lorenzo só fez Isa se sentir mais isolada.
Helena ergueu uma sobrancelha perfeitamente arqueada. Ah, a confeiteira! Que adorável! Ela estendeu a mão para Isa. Helena Vargas. É um prazer. Isa apertou a mão dela. A pele de Helena era fria, o aperto firme e condescendente. Isadora Mendes. Bem, Isadora, Helena disse, seu sorriso nunca vacilando. Espero que esteja cuidando bem do nosso Lorenzo. Ele pode ser temperamental. Nosso Lorenzo. A palavra ficou suspensa no ar. A tensão era insuportável. Eu preciso ir, Isa disse, a voz quase inaudível. Ela não conseguia mais respirar ali. Boa noite. Ela se virou e praticamente fugiu, sem olhar para trás. Não queria ver o olhar de Lorenzo, não queria ver o sorriso triunfante de Helena. Só queria a segurança do seu pequeno quarto, longe daquela sombra que acabara de engolir sua felicidade. Lorenzo observou ir, uma parte dele querendo correr atrás dela, explicar, pedir desculpas. Mas a outra parte, a parte ferida e orgulhosa, estava paralisada, presa no campo gravitacional de Helena. Ela parece sensível, Helena comentou, casualmente, quando Isa desapareceu na esquina. Deixa em paz, Helena. Eu só quero ajudar, Lorenzo. Eu soube das dívidas. Eu errei, eu sei. Eu era jovem, estúpida. Mas eu mudei. E tenho dinheiro agora. Dinheiro de verdade. Posso investir. Podemos ser parceiros de novo. Podemos fazer o Mirante ser o que sempre sonhamos. As palavras eram sedutoras. Uma solução fácil para todos os seus problemas financeiros. Mas ele conhecia o veneno escondido sob o açúcar. Eu não quero seu dinheiro. Eu não quero nada de você, ele cuspiu. Fique longe de mim. E fique longe do meu restaurante. Ele se virou para entrar, mas ela o segurou pelo braço. Pense bem, Lorenzo. O orgulho não paga as contas. Você sabe onde me encontrar quando mudar de ideia. Ele se soltou do toque dela e entrou no restaurante, batendo a porta. Sozinho na penumbra, ele socou a parede, a dor aguda em seus nós dos dedos, um alívio bem-vindo para a tormenta em sua alma. Helena estava de volta. E ela não voltaria sem um plano. Nos dias que se seguiram, a atmosfera no Mirante tornou-se pesada, carregada de palavras não ditas. Lorenzo estava mais distante do que nunca. A gentileza que havia florescido entre ele e Isa foi soterrada por uma camada de gelo. Ele se trancava em seu escritório por horas, e quando saía, seus olhos estavam sombrios, sua mandíbula perpetuamente tensa. Isa tentava se concentrar em seu trabalho, mas a alegria havia desaparecido. Cada sobremesa que ela criava parecia vazia. A sombra de Helena pairava sobre a cozinha, sobre cada interação silenciosa com Lorenzo.